E aí, meus amigos? Bom ou não? Não é que eu esteja muito otimista, mas quando a gente vai fazer a leitura do cenário, a gente tem que olhar o todo. E quando o poder começa a errar o timing, não é coincidência, é pânico. Mas deixa eu explicar melhor o que rolou nos últimos 4 dias, caso você tenha perdido essa absurda ordem cronológica. O Brasil acordou em dezembro com aquela sensação estranha no ar, porque não era só notícia ruim, era notícia ruim demais, em sequência, todas apontando para o mesmo lugar. Abuso, blindagem e medo de perder o controle. E quando isso acontece, a resposta do sistema costuma ser sempre a mesma. Desviar o foco, criar fumaça, escolher o inimigo conveniente. E atualmente eles estão muito óbvios. Mas antes da cortina de fumaça, vieram os fatos. No dia 16 de dezembro, o Congresso aprovou o PL da dosimetria, um projeto que corrige os abusos das penas aplicadas aos réus do 8 de janeiro. E aqui é importante cravar. Passou com folga na Câmara e no Senado, ou seja, os representantes eleitos do povo brasileiro olharam para o STF e disseram com todas as letras: isso não foi justiça, isso foi vingança. Esse PL ter sido aprovado foi um tapa institucional. É o Congresso dizendo que o STF perdeu a mão, exagerou, abusou e agora precisa ser contido. E para uma corte que se acostumou a não ser contrariada, igual o seu filho quando vai no supermercado pedir um Kinder Ovo inflacionado, deve ser muito doloroso. Aí, na sequência, no dia 17 de dezembro, surge algo ainda mais impressionante. Daniel Vorcaro, diretor do Banco Master, teve acesso antecipado a documentos sigilosos antes mesmo desses documentos serem liberados à defesa. E a Polícia Federal vai além. A suspeita é que o Vorcaro tenha solicitado hackers para invadir sistemas de justiça e obter documentos restritos às investigações. Ah, e tem mais. A PF também investiga se o Banco Master vendeu carteiras de crédito falsas ao BRB na casa de 12 bilhões de reais, numa tentativa desesperada de esconder os prejuízos. Gente, isso é gravíssimo. Aliás, a Carla Zambelli não foi condenada também por isso? Pois é. Mas esse escândalo não é apenas financeiro, ele é institucional, porque o caso Banco Master chama para o centro da discussão os imperadores do país, os ministros do STF. E é incrível como a mídia evita tratar desse tema. O fato concreto é que existe um contrato de 129 milhões entre Banco Master e o escritório da esposa do Alexandre, a Viviane Bassi. E segundo matérias da Malu Gaspar, que é uma das únicas que está batendo nessa tecla, o contrato previa atuação na Receita Federal, no CAD, na Procuradoria da Fazenda Nacional e no Banco Central. Mas, via Lei de Acesso à Informação, o CAD e o Banco Central afirmaram que não existe qualquer registro de atuação do escritório nesses órgãos. Então eu pergunto, 129 milhões por um trabalho que não aparece? E aí tem um detalhe que é delicioso. O CAD aprovou a compra do Master pelo BRB e 3 meses depois o Banco Central rejeitou essa compra. E se o escritório atuava por força de contrato, tanto no CAD quanto no Banco Central, por que é que o escritório não apareceu nessa situação que era crucial para o seu cliente? Gente, até hoje o escritório da Viviane Bassi não explicou nada, o Alexandre não explicou nada. E a justiça não demonstrou o menor interesse em investigar nada. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes atualmente é o homem mais poderoso da República. E esse escândalo contamina tudo, inclusive as condenações envolvendo Jair Bolsonaro. E aqui, eu não vou parar de falar disso até que tudo isso seja esclarecido, porque, meu Deus, isso aí é o elefante na sala. Mas seguimos a semana e chegamos no dia 18, onde a coisa foi de ruim para... Fujam para as colinas. A Polícia Federal, com autorização do ministro André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro, deflagra nova fase da operação contra o assalto aos aposentados do INSS. E dessa vez, atingiu o coração do governo Lula. O Everton Rocha, vice-líder do governo Lula no Senado, sofreu busca e apreensão. E a Polícia Federal acusa o senador de uso de intermediários. É o clássico não põe a mão, mas manda. Quando a Polícia Federal afirma que o Everton atuava por meio de intermediários, ela está dizendo que ele não aparecia diretamente negociando, pedindo ou operando o esquema, mas que usava assessores, aliados políticos, operadores locais e contatos do INSS. Tudo para criar uma distância formal entre o senador e o crime.
E isso é típico de crimes envolvendo autoridades com foro e poder político, porque o político não assina, não transfere, não liga, mas manda recados, indica nomes e abre portas. Em síntese, é o famoso "não foi eu, foi alguém que falou no meu nome". Mas na prática, só falou porque o senador mandou. O Everton também é acusado de influência política, que é usar o cargo como moeda de troca. E aqui a PF é ainda mais dura. E detalhe, não é a PF do Alexandre, não é o seu Chor. Ela aponta que o Everton usava o peso do cargo de senador e vice-líder do governo para pressionar órgãos, facilitar a permanência de pessoas-chave no INSS e interferir em decisões administrativas. Ou seja, não é lobby legítimo, é o uso do mandato para sustentar um esquema criminoso. A Polícia Federal não trata o caso como um desvio, um funcionário corrupto ou uma fraude pontual. Ela trata como organização continuada. A Polícia Federal ainda aponta que houve uma tentativa de proteger operadores de movimentações para atrasar investigações e o uso de influência para esfriar apurações. E é nesse contexto que entra... Vem pra cá, Davi Alcolumbre. Então, gente, é quase inacreditável. O Davi Alcolumbre colocou um sigilo de 100 anos sobre as visitas do careca do INSS a outros senadores. E isso indica o medo de que as investigações subam a escada e a tentativa de proteger mais gente, não só o Everton. Cara, que absurdo. Mas o Everton não é um senador qualquer. Ele é vice-líder do governo Lula, articulador no Senado e peça da base aliada de um governo que diz lutar contra a corrupção e a proteção aos mais pobres, mas o próprio presidente é o Lula, o cara que foi tirado da cadeia após o maior esquema de corrupção da história do país. E os assaltados dessa vez são os pobres e idosos que vivem do benefício. E enquanto a mídia fazia o maior esforço, quase num torcicolo olhando para o lado, a Polícia Federal prendeu o Adroaldo, o número 2 da Previdência Social, homem de confiança do atual ministro da Previdência, não do Carlos Lupe, que foi demitido por esse mesmo motivo. Logo, não vai dar para dizer que é culpa do Bolsonaro. Não vai rolar. Adroaldo não é um terceirizado, não é um servidor qualquer, não é um desvio individual. É o segundo homem mais poderoso da Previdência. Galera, o problema não tá só na base, o problema chegou no andar de cima. E o que tem que ficar claro é que se o número 2 foi preso, é porque o esquema não era marginal, ele era administrativo, operacional e estruturado dentro do INSS. E agora vem a parte que de tão explícita quase vira pornográfica, porque governistas atuaram ativamente para blindar os presos da operação da Polícia Federal, tanto na CPMI do INSS, quanto nos bastidores do Congresso. Sabe como? Tentando esvaziar convocações, evitando quebra de sigilos, relativizando provas e empurrando o discurso de ainda está sendo apurado. O roteiro da blindagem é sempre o mesmo, sabe? Não podemos pré-julgar, é preciso aguardar, são apenas suspeitas. Curioso que quando é a oposição, a culpa é instantânea. Quando é o governo, vira seminário jurídico. Essa blindagem não é coincidência, é instinto de sobrevivência. Até porque é só juntar as peças. O careca do INSS era o operador do esquema, a Roberta, que já vamos falar dela, fazia lobby, planejava contratos da saúde com dispensa de licitação. O Adroaldo, que é o número 2 da Previdência, foi preso porque... E o Everton era da base governista com influência política. E o governo lá na CPMI tentando conter as investigações. Porque isso não é só um escândalo, é um ecossistema. Mais segura, porque a história chegou em seu ápice. O careca do INSS e o Lulinha viajaram juntos para Portugal, coisa que a base governista da CPMI tentou evitar de qualquer forma que se tornasse público e comprovado. E falharam miseravelmente. Mas o ponto mais grave, o careca do INSS transferiu 1,5 milhão para a empresária Roberta Luschinzer, amiga pessoal do Lulinha e de sua esposa. E a descrição da transferência dizia: para o filho do rapaz. Uma referência sutil e ao mesmo tempo explícita. Filho do rapaz cuja esposa é irmã de alma da Roberta. Para os que dizem que não tem nada a ver, isso aí não quer dizer nada, eu peço encarecidamente, vai mastigar capim? Amigo, sai da dieta, se esbanja. A tentativa de dizer que não era pro Lulinha beira o deboche. E para não ter que jogar mais esse elefante na sala, que já tá lotada com a história do contrato de 129 milhões,
A Globo fez o Godines no fundo da sala e saiu assoviando na tora. Falou um pouquinho na Globo News, canal que ninguém vê. E é isso, já falamos. Pronto, vamos mudar de assunto. Só imaginem se fosse um dos filhos do Bolsonaro. Seria uma mistura de fim de ano com fim de mundo. Só que, ao que tudo indica, é muito, muito pior do que apenas assaltar aposentados. Como se isso fosse pouca coisa. E eu já vou te explicar melhor. Só ouve primeiro o áudio da Roberta trocando uma ideia com o careca do INSS. Oi, Antônio, tudo bom? A contratação, sim, ele sabe que é dispensa. Eu entendi. Tem a nova lei das licitações, agora não sei se você já deu uma lida, mas enfim, devido ao cenário de emergência, e a gente pode criar um documento bem robusto, né, pedindo aí a dispensa de licitação. O objetivo desse esquema planejado, em português claro, era fechar um contrato com o Ministério da Saúde para fornecimento de medicamentos à base de cannabis para o SUS, sem licitação. Sim, sem concorrência, sem disputa, sem transparência. No áudio, a Roberta explica ao careca do INSS como viabilizar uma contratação direta usando a nova lei de licitação como muleta jurídica. Ela diz com todas as letras. É contratação, sim. Ele sabe que é dispensa. Devido ao cenário de emergência, podemos criar um documento bem robusto, pedindo a dispensa de licitação. E aí vai uma tradução super honesta. Inventar ou esticar o conceito de emergência, produzir um parecer robusto, pular a licitação e direcionar o contrato. E isso não é interpretação da lei, isso é engenharia para burlar a lei. Os caras escolheram a pasta da saúde por ter um orçamento bilionário, compras urgentes, uma linguagem técnica que confunde e uma fiscalização pulverizada. O Ministério da Saúde é o paraíso do superfaturamento quando capturado politicamente. A emergência, então, ela não precisa ser real. Ela só precisa parecer justificável no papel. E isso permitiria a dispensa de licitação. Bicho, olha aqui que os caras estavam planejando. Aí é só usar o lobby político para abrir as portas que a mágica acontece. Segundo a Polícia Federal, Roberta se apresentava como uma pessoa com fácil acesso a estruturas de poder. E a dupla, o careca e a Roberta, é best do Lulinha, frequentaram o Ministério da Saúde e a Anvisa porque registros mostram 5 visitas do careca do INSS ao Ministério da Saúde entre 2024 e 2025. E em ao menos uma delas, ele estava acompanhado pela Roberta. Enquanto aposentados eram roubados e descontos ilegais eram mantidos e idosos perdiam suas rendas, os mesmos operadores tentavam migrar para a saúde, agora para sugar o SUS, com apoio político e lobby de alto nível. É o mesmo método, só muda o cofre. Ainda em conversas obtidas pela Polícia Federal, da Roberta com o careca do INSS, ela não apenas cita nominalmente o Lulinha, como ela também recomenda que o careca assuma com seu celular. Ó, conselho de milhões. E só para não restar nenhuma dúvida do quanto a Roberta era próxima do Lulinha, essa foto aqui é com a Renata, a esposa do próprio Lulinha, que foi postada num carrossel de Instagram com vários momentos íntimos em 2024, onde ela se refere a Renata como uma irmã de alma. E ainda manda um: ai, Renata, te amo muito. Galera, é essa senhora que é acusada de receber dinheiro do careca e repassar pro Lulinha, que seria o filho do rapaz. Porque ninguém é idiota. Pelo amor de Deus, gente. E enquanto tudo isso acontecia, tínhamos ainda o presidente Bolsonaro, um preso político, soluçando 40 vezes por minuto com perícia médica solicitada pelo imperador, dizendo que sim, tinham que operar o presidente Bolsonaro, sim. Então, a lei Xandre autoriza a cirurgia, mas nega a prisão domiciliar para um idoso com comorbidades após uma cirurgia. Aí vem a comparação inevitável, porque o Collor levou domiciliar porque o cara sofre de apneia. O Bolsonaro não precisa. De novo, repetindo o senador Alessandro Vieira, isso não é justiça, é vingança. E a história está sendo registrada bem ao vivo. Galera, o clima da semana tava ruim, pesado, tipo efeito colateral do Monjaro. E isso tudo estava somado ao silêncio sobre o escândalo do Master, que tragou o Alexandre e o Toffoli, e o INSS, que atingiu o governo Lula e seu filho.
Alguma coisa tinha que acontecer. E aconteceu. E não foi alguém com uma melancia na cabeça. Chegamos no dia 19 de dezembro e, como num passe de mágica, Flávio Dino, indicado por Lula, comunista, autoriza busca e apreensão contra Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante. A Veja deixou bem claro do que se tratava. Operação da PF equilibra desgaste entre governo Lula e oposição. Tipo, pronto, agora tá todo mundo queimado e a mídia tem outra coisa pra falar. E aqui, não me interpreta mal, tá? Eu não tô dizendo que todo mundo é inocente, muito menos que eles são culpados. Aliás, eu gostaria muito que o Sóstenes apresentasse o contrato de venda do imóvel, porque a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, ainda mais num momento desses. Mas o ponto que eu quero frisar é o timing que essa operação aconteceu. Quem leu a decisão do Flávio Dino ficou chocado, porque tem um monte de acusações e teses, mas ele não apresenta as provas. Se elas existem, deveriam estar na decisão para algo tão sério, mas não estão. E tem coisas tipo, assessores movimentaram 9 milhões. Beleza. Quantos assessores? Em quantos anos? Esses 9 milhões, eles estão somados ao dinheiro que entrou e que saiu como se fossem valores duplicados? Não sei. Ele não se deu ao trabalho de explicar. Bicho, Flávio Dino Alexandrou grandão. Mas voltando aqui ao meu ponto, a mídia, que ia ter que continuar presa no escândalo do INSS, rolou na lama com a história do Jordi e do Sóstenes e estava até a noite de ontem se chafurdando. O Lulinha? Ninguém nem viu mais. Ficou muito óbvio, pelo menos para mim, que se tratou de uma contenção de danos, de uma cortina de fumaça, e que foi muito bem sucedida. E novamente, para mim, minha opinião, tudo isso explicita ainda mais as motivações políticas de uma corte constitucional. Pelo menos é o que dizia se tratar a corte lá naquele livrinho que tá em mega desuso, a Constituição. E para encerrar, eu vou trazer a fofoca que eu prometi no último vídeo. Agora que já prenderam Bolsonaro e seu entorno, a justiça parece querer avançar sobre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, porque a mídia está ressuscitando matérias antigas como se fossem um furo de reportagem atual, onde eram citados grampos antigos da Lava Jato. E a sensação é de estarem preparando a opinião pública para algo que está para acontecer. Coincidência? Claro que não! O Lula já disse que só ficaria em paz quando f***se o Moro. E agora parece que é só isso que tá faltando. Mas calma, o futuro já tá batendo a porta. O Poder Data mostra que apenas 14% da população avalia o STF como bom ou ótimo, enquanto 44% avaliam como ruim ou péssimo. A população não tá passando pano pra corte. Pesquisas também indicam que se as eleições fossem hoje, a direita tomaria cadeiras da esquerda no Senado, que iria diminuir de tamanho. Então faríamos uma maioria na casa. Maioria que derruba decisões inacreditáveis e monocráticas de ministros da Suprema Corte via PEC. Maioria que elege o presidente do Senado. Maioria que faz impeachment de ministro que viola a Constituição. Bom, pelo menos é o que diz a Constituição. Além disso, a Veja ainda mostra que Flávio Bolsonaro nem começou sua campanha e já está encostando no Lula no segundo turno. E se a gente organizar direitinho, dá para fazer maioria na Câmara, no Senado e ainda eleger um presidente. E aí, meus amigos, não será sobre trocar o chicote de mão, mas seria arrancar o chicote de quem não deveria tê-lo tido nunca. E toda essa extrema reação do sistema para tentar engolir a direita não me demonstra confiança, demonstra medo do futuro que está por vir. Pelo menos é isso que eu acho. E é exatamente isso que eles demonstram. Pois é isso tudo. E aí, te atualizei? Aguardando as cenas dos próximos capítulos. Mas aproveitando que você ficou até aqui... Mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar para todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber.
A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Mas a real é que eles não estão nem aí para mim. Eles estão preocupados com você. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre para a família Te Atualizei. Assinando o teatualizei.app por 10 bonouros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet, porque lá você pode postar vídeos que considera relevante, textos, artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual a você, igual a nós. E acredite, por aqui o seu apoio faz toda a diferença. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Teremos um avanço concreto em cima do Lulinha? Lulinha é o futuro presidiário? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!